Guilherme Cardadeiro vai explicar pra gente se Copa-lombo é uma parte ou não do porco. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigada. Como é que você tá? Linda proposta que você trouxe hoje, Muito viu? obrigado. Responda, Thiago Rocha. Copa-lombo é uma parte do porco, ele é um corte, ele fica aqui na parte de trás das costas, é uma carne que ela é composta por vários nervuras, ela tem uma gordura que não é excessiva, mas ela também não é uma carne extremamente magra, então ela é muito saborosa, muito macia e dá para ser feito na grelha, dá para ser feito na frigideira, dá para fazer um montão de coisa e o melhor de tudo, é uma carne muito barata. Ai, que maravilhoso! E aqui você preparou como? A gente fez ela grelhada na frigideira, com um pouquinho de alecrim para aromatizar e um molho que é feito com mel, cachaça e limão. Então traz um dulçor, traz um azedinho, compõe muito bem, combina muito bem com a carninha de porco. Agridoce e carne de porco é o casamento perfeito, ainda mais com essa couve, esse virado Delícia. de couve que você trouxe. Minha nossa, iremos passar muito bem. A gente vai começar com a carne, tá? Fechou. A gente vai fazer 3 preparos: a copa, o molho e o virado. Só que a gente vai usar 2 panelas apenas, porque o molho a gente vai usar a mesma panela da carne para sugar aquele fundinho, aquele sabor que todo mundo gosta. Então, para isso, a panela está aquecendo, eu vou pegar a nossa Copa-lombo aqui, vou temperá-la muito fácil, só salzinho mesmo. Você falou que o preço tá muito bom. Você lembra em média quanto custa o quilo? R$22, R$23 o quilo. Legal mesmo. Tá bem legal e é uma carne que, enfim, é muito versátil, né? Você pode fazer na churrasqueira, pode fazer ela grelhada, pode fazer ela sem molho, pode fazer, né, só ela temperadinha mesmo, que super vai bem, né? Ela não fica seca por ter gordura também. Exatamente. Coloquei um pouquinho de sal de pimenta, vou massagear aqui a carne, passar ela dos 2 lados. Não precisa exagerar muito no sal. E posso temperar na hora que eu for grelhar. Sempre melhor temperar na hora de grelhar, porque se a gente coloca o sal antes, o sal ele faz um processo que a gente chama de hidrólise, que é tirar a água de dentro da célula. Então aquela carne que a gente tempera muito tempo antes de grelhar, ela vai soltando aquela aguinha e isso deixa a carne mais ressecada no final. A gente tira a umidade, tira o sabor dela por temperar antes. Então sempre que for grelhar uma carne, indiferente de qual, tempera antes, momentos antes de grelhar, tá? Perfeito. Sandrinha, posso pedir pra você aumentar um pouquinho o fogo pra mim? Oi, Sandrinha, tudo bom? Sandrinha tudo aí, ótimo. dando aquela ajuda de sempre. Eu já temperei aqui, vou tirar minha luvinha. Sandrinha, muito obrigado. Obrigado. Eu vou colocar apenas um fiozinho de azeite aqui na frigideira para ajudar. E porque esse azeite também vai depois virar parte do molho, Ajuda certo? a soltar esse fundo de panela. Eu vou colocar uns raminhos de alecrim para aromatizar essa carne, vai dar um saborzinho muito gostoso na hora de grelhar. Ah, não tenho alecrim, eu tenho tomilho, eu tenho cebolinha. Vai também dar uma diferença, dá um sabor e vai funcionar super bem. Tá aquecidinho, vamos colocar as carnes. Arrumar aqui os meus alecrins. Esse também é um detalhe importante, né? A panela bem quente quando Sempre. você faz o grelhado. Cozinhar sempre com panela quente, nunca cozinhar com panela fria. Grelhado, então, pode deixar ela pelando, tá? Então deixa bem quente e aí sim começa o processo. Se a gente grelha uma carne, indiferente de qual proteína, na panela fria, todo mundo já deve ter visto, coloca a carne e começa a sair aquela aguinha do lado. É a mesma coisa de temperar Ela vai antes. cozinhando, né? Ela Ela não cozinha grelha. e essa água que está saindo é a umidade da própria carne, que vai deixar depois, no final, aquela carne ressecada, dura, chata de comer. Então, sempre panela quente, tá? Processo em andamento, vamos para o virado. Vamos pro então. virado. Mesma coisa, vou aumentar aqui a minha frigideira. O que é um virado? Qual que é a definição? O virado, ele normalmente é composto por 3 ingredientes. Uma farinha, uma folha, uma folhagem e algum tipo de gordura, tá? E aí pode ser do bacon, pode ser de uma linguiça, pode ser uma banha, enfim, é o adicionado. E ele é essa mistura desses 3 ingredientes para fazer uma farofa úmida, tá? O virado é como se fosse uma farofa úmida, tendo sempre uma folhagem na composição. E aí pode ser uma couve, pode ser uma taioba, pode ser uma escarola, né? Ele é um prato que também não tem um manual exato, então ele tem muitas variações, né, em diferentes cidades, em diferentes regiões, em diferentes disponibilidades de ingrediente, então ele pode mudar muito, né? Aqui vou colocar um fiozinho de azeite, já aqueceu um pouquinho, vou adicionar o meu bacon
Como a gente sabe, bacon tem bastante gordura, então não precisa colocar muito nesse momento. Tem que ter, então, alguma carne que tenha gordura. Tem. Um bacon, uma calabresa, Sim, algo assim. Exatamente. Vamos aqui olhando a nossa carne. Como a alecrim é gostoso. Muito bom. O aroma dele é bom demais, Eu né? vou deixar mais um segundinho do alecrim, Não é? Isso. Aromatizando bem aqui. Daqui a pouco o pessoal no corredor entra, Sandrinha. Invade o estúdio. Pronto. E enquanto isso, a gente vai dando a nossa refogadinha no bacon. O bacon, tem gente que prefere ele mais fritinho, bem crocante, tem gente que prefere ele mais maciozinho. Fica do gosto Como de cada que você um. prefere? Eu prefiro para o virado um pouco mais macio, que ele tem aquela texturinha mais molinha, que ele ainda tem um pouco da suculência, não tão fritinho, não tão crocante. Então eu vou dar uma prévia aqui de grelha nele. E aí nesse momento eu vou adicionar um pouquinho de cebola, certo? Não adiciono antes a cebola porque senão ela vai acabar fritando, queimando e não é isso que a gente quer, certo? Obrigado, Sandrinha. Um pouco do alho. E vamos misturar um pouquinho aqui. Enquanto isso, a gente fica de olho na nossa carne aqui, que tá grelhando, tá bonita. Você tá cozinhando igual a gente cozinha em casa, né? Operando várias panelas ao mesmo tempo. Tem que ser, Só né? falta atender o bebê chorando ali na sala. Eu gosto muito de fazer comida com uma panela só. É muito mais prático, né? Enfim, porque é isso, dia a dia em casa, tem criança chorando, tem cachorro passando, tem, enfim, coisas acontecendo, é o celular do trabalho que tá tocando. Então, quanto menos coisa tiver que operar ao mesmo tempo, melhor, E é um né? prato rápido que você tá fazendo. Super. Aqui é coisa de 10, 15 minutos, tá prontíssima a refeição para uma família inteira. A carne eu vou deixar ela grelhar mais um pouquinho. A couve né? O bacon já fritou, a cebola e o alho já deram uma bela suadinha. Nesse momento eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouco de manteiga, porque aí sim é para trazer a untuosidade, é um prato mais gorduroso, é um prato um pouco mais pesado. Vou adicionar a manteiga, certo? Aqui ela está em ponto de pomada, que a gente chama, né? Que é quando ela está em temperatura ambiente. E eu só vou dar uma derretidinha nela. Nossa, e toda essa gordura vai pra farinha, né? Que você vai acrescentar. Agora, eu vou junto aqui adicionar a minha farinha. Aqui eu estou usando o flocão, mas pode ser uma farinha fina, pode ser um fubá, funciona também. E eu vou adicionar a minha couve, certo? Parece bastante, mas já ela desaparece. Não, isso murcha. Vou juntar aqui, Sandrinha. Muito obrigado, querida. Aqui é a cachaça. Isso é cachaça. Eu quase levei a cachaça embora. Não faça como isso, assim? é a parte mais importante da receita. Eu fui te ajudar, você viu só? É. Que crime que eu cometi. Guilherme, virado é um prato mineiro? Ele é um prato mineiro. Na verdade, ele é um prato de origem caipira, tá? É que hoje a gente tem, né, como consciência de todos, que a comida mineira ela é a definição da comida caipira, né? Mas segundo pesquisas, enfim, tem muita gente que estuda isso, a cozinha caipira ela é da antiga Paulistânia, que a gente chama, né? Que é uma macro-região que tem São Paulo, Minas, Rio, Paraná, Mato Grosso, que é toda essa região que a população foi ocupando a partir do litoral aí nos idos dos 1800, 1900, né? E é esse povo que esteve lá, muito baseado na tradição de cultivo da galinha, do porco, do milho, da mandioca, enfim, que é o chamado mineiro, né? Hoje em dia é chamado mineiro, que é o caipira que a gente conhecia. Comida da roça. Comida da roça. É comida de vó, sabor, comida né? de, enfim, Comida né? A gente, exatamente, essa é a palavra, é afetivo. Aqui eu grelhei minha carne, eu vou encostar aqui, eu vou tirar um pouquinho. Opa, Sandrinha, tem aqui a minha forminha aqui, essa aqui tá ótima. Eu vou deixar ela descansar um pouquinho. Para preparar o molho nessa frigideira. Nessa mesma frigideira. Eu vou deixar até uns 2 raminhos de alecrim aqui, tá cheio de sabor aqui. O que eu vou fazer nesse momento? Se tiver em casa com fogão a gás que tem a chama, toma muito cuidado porque pode flambar a cachaça, pode causar uma queimadura. Qual que é o esquema? Tira do fogo, adiciona a cachaça, certo? Nesse ponto aqui, a cachaça, o álcool já evaporou. Então não vai ter residual de álcool, se a pessoa não bebe, não tem problema nenhum. Isso daqui tá super tranquilo para as pessoas consumirem, tá? Aqui eu vou já desligar o meu virado, que ele só tá finalizando. E aí eu vou só
corrigir depois o nosso tempero sal e pimenta, vou deixar aqui de ladinho. E nessa outra panela eu vou adicionar depois da cachaça o mel, certo? Uma boa quantidade de mel. Sandrinha, muito obrigado. E agora suco de limão, que vai compor aqui a nossa receita. Então, coloca suco de limão. Eu vou colocar suco de um limão inteiro, né? Então, 2 bandinhas aqui. Nossa, tá bom, tá? Tá bem suculento ele, ó. Muito Pergunta, bem. Guilherme, eu não poderia fazer isso ao mesmo tempo de grelhar a carne, justamente para que ela não cozinhe? Exatamente, eu quero fazer, até porque também a parte de grelhar é o que vai liberar esses sabores na panela. Então aqui eu vou raspar esse saborzinho, pegar esse fundo de panela que só é possível porque eu grelhei antes, né? Se eu fizesse os dois ao mesmo tempo, seria uma carne cozida e não uma carne grelhada e não traria, enfim, esses sabores agregados aqui. Eu vou só adicionar uma pitadinha de sal. Vou desligar aqui meu fogo. Nossa, e realmente preparamos uma refeição em 10 minutos. Muito rápido, né? Nenhum passo eu adiantado. vou colocar aqui. Fez tudo agora. E isso, eu vou nesse mesmo passo corrigir aqui o tempero do meu virado, um pouquinho de sal. Também não muito, porque a gente sabe que o bacon ele já é mais salgadinho, ele tem bastante, né, potência de sabor. E eu vou aqui com delicadeza misturando e agregando todo esse sabor que a gente juntou aqui da cebola, do bacon, da couve, do azeite, da manteiga. Isso para um churrasco é bom também, hein? Muito. Que a gente sempre serve é uma guarnição incrível. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? A minha carninha que eu grelhei, eu vou voltar ela para minha panela porque eu quero que ela seja incorporada agora sim. Nesse molho. Nesse molho. Porque aí o próximo passo é um só. Servir. É isso. E aí a gente... Então você nem volta ao fogo, é só para misturar. É só para misturar, porque aqui eu quero que a carne fique toda regada com esse molho que a gente vai montar no nosso prato. Obrigada, Sandrinha. Deixar esse aqui, Sandrinha, esse aqui depois também. E sem problema. Já. Super rapidinho aqui. Muito obrigado. Já podemos empratar. Olha que maravilha. Você viu só? A gente deixa aqui a nossa decoraçãozinha. E aí, como que vamos no processo? Um pouquinho do nosso virado. Então, eu vou pegar aqui a couve, certo? Vou colocar gentilmente um pouquinho da farinha com o bacon. A gente coloca por cima. Muito bem. E no virado ninguém ganha, né? Porque tá misturado a mesma quantidade de farinha e de couve. Com certeza. A carninha, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma bela fatiada nela antes, porque aí a gente também, né, serve aqui por igual para todos. Obrigado, Sandrinha. Veja só, a carne bem grelhadinha, não está ressecada. Não mesmo. O Moraes comentou aqui pra gente que o copalombo é como se fosse o contrafilé do porco, que ela aprendeu com o Balda e com o Edu Guedes. É isso aí. É uma boa definição? É isso aí. Ele é um corte aqui da parte das costas, assim como o contra, é isso mesmo. A gente rega aqui um pouquinho do molho. E aí, eu trouxe aqui para nós também uma saladinha de feijão que vai super bem, temperadinha, com limão, com tomatinho, enfim, fica uma delícia. E a gente tem... Como que você faz essa saladinha? Feijão fradinho, deixa ele de molho umas 4, 5 horinhas, tá? Para ele liberar ali o que a gente chama de antinutrientes, enfim, que são aquelas espuminhas que ficam no feijão, que causam gases, enfim, são mais indigestas. Cozido, folha de louro, um pouquinho de alho, depois disso, cebola picada, alho picado, salsinha, azeite, sal, pimenta e suquinho de limão. Só isso. Você primeiro cozinha o feijão, depois faz esse tempero. Exatamente. Todo. Aí tempera. Exatamente. É como se fosse uma saladinha, que né? Gostoso. Com os elementos geladinhos ali no fim. Belíssimo. Vou começar pela carne. Eu adoro essa carninha, gente. Eu sou suspeito. Delicioso. Delicioso. Olha o tempero da carne.
Esse Tá molho é muito muito especial. bom. É bom, né? Ele é doce, mas ele é ácido. É. Que delícia. É. Se o mel tiver caro, pode substituir por um melado de cana, Tá. pode fazer um xarope ali de açúcar mascavo, funciona também, tá? Dá pra adaptar aí pra várias maneiras essa receita. Pode fazer com frango em vez de carne suína. Ai, gostoso também. Fica legal. Esse molho eu sugiro ou com carne suína ou com ave, né? Eu acho que combina bem com essas duas opções. Mais do que isso, acho que já não vai tão legal. E a farofinha crocante? Oh, meu Deus, só tá perfeito esse Gente, prato. esse virado tá muito gostoso. Muito bem. Muito bom, olha. Eu tô provando cada um dos elementos do prato. Agora a Separados, salada. né? Ó. Muito bem.